começa o governo do Venceslau Braz. Venceslau Braz, que volta o café com leite, tá? Então, 1914 até 1918. Bom, ele é um governo decisivo para nós agora. Tu vê, até agora a gente trabalhou o quê? A montagem do poder das oligarquias, no governo Campos Salles e Rodrigues Alves, o exercício do poder oligárquico no Hermes da Fonseca, no Afonso Pena, no Rodrigues Alves também. Agora a gente começa a notar que a república das oligarquias vai entrar em crise. Então a gente começa a ver os acontecimentos se acelerarem em direção à Revolução de 30. Então o Venceslau Braz, ele é decisivo para explicar a Revolução de 30. Mas parei um pouquinho. Então tem muita coisinha aqui. O mais importante é o seguinte: no governo do Venceslau Braz, o Brasil vai enfrentar os reflexos da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial vai trazer que repercussões para o Brasil? Então, reflexos na economia brasileira. Bom, vamos lá. O primeiro desses reflexos é o seguinte: Brasil exporta uma sobremesa, que é o café. Primeira coisa que uma economia em guerra faz é cortar os supérfluos. Então os consumidores vão parar de comprar café. Os governos federais, os governos da Europa vão parar de subsidiar o café. Então para a exportação de café. Então o Brasil vai ter como primeiro impacto a crise de exportação de café. Tá? Bom. Tá, mas então deixa eu continuar aqui para te mostrar uma coisa. Essa crise de exportação de café aconteceu porque o mercado do café era uma Europa em guerra. Estes eram nossos consumidores tradicionais de café. Esta crise, ela vai até 1917. Por quê? Mas a guerra continua até 18. Pois é, mas peraí um pouquinho. É que em 1917 ocorre o quê? Uma expansão nas exportações de café. Por quê? Porque nesse momento surge um novo mercado de café, que é os Estados Unidos. Então a gente tem que cuidar. Se o cara quer trabalhar o início da vinculação da economia brasileira aos Estados Unidos, ele vai trabalhar isso aqui, a expansão das exportações de café durante a Primeira Guerra, a partir de 17. Se ele quer trabalhar o fim da hegemonia europeia sobre a economia brasileira, ele vai trabalhar isso aqui. Quer dizer, o Brasil como o mundo inteiro, né? O Brasil... hegemonia europeia sobre a economia brasileira, ele vai trabalhar isso aqui. Quer dizer, o Brasil como o mundo inteiro, né? O Brasil como o mundo subdesenvolvido inteiro deixa de se relacionar com a Europa pela crise. Tu vê a Europa, ela entra em crise por causa da guerra, depois da guerra vem a crise de 23, vem a crise de 29 e vem a Segunda Guerra Mundial. Então durante praticamente 20 anos a Europa esteve em crise. Então os mercados tradicionais da Europa entram em crise, mas surgem os novos mercados, as novas potências.
entre elas os Estados Unidos. Quer dizer, não é uma exclusividade brasileira. Então está havendo troca aqui. Então eles podem pegar assim e assim. Só cuidado que o ano é 17, né? O limite é 17. Bom, mas deixa eu pegar esse lado aqui. Como o café está em crise, os cafeicultores resolvem não investir mais dinheiro no café. O que está investido fica, claro, eu não vou arrancar os cafezais, mas não vale a pena investir mais, deixa como está. Então o dinheiro do cafeicultor, que não é investido na cafeicultura, ele fica parado no banco. Esse dinheiro que fica parado no banco é um dinheiro que está disponível para empréstimos, claro que a juros. Então é um capital primitivo que se tem na economia brasileira. A gente chama isso aqui de formação de capital flutuante. É interessante essa expressão flutuante, porque é uma imagem bem correta, né? É um capital que está flutuando sobre a sociedade e procurando um lugar para aterrissar. Então ele está disponível nos bancos. Para aí que nós já vamos discutir o que vai ser feito desse dinheiro. Bom, ao mesmo tempo, o Brasil terá uma outra repercussão. A Europa nos fornecia produtos industrializados. Em função da guerra, não nos oferece mais. Então nós vamos ter aqui uma crise de importação de produtos industrializados europeus, industrializados. Deixa só o pessoal entrar, a gente já continua. Tá? Para aí, já vou juntar tudo. Na mesma época começa a grande imigração italiana. Bom, quem é italiano tem que ver um filme chamado Novecento. Nas locadoras ele está assim, 1900. Tá? É um filme do Bernardo Bertolucci, que pega duas famílias e conta a história da Itália, desde a unificação italiana até a queda do Mussolini. Ele é assim, fantástico, claro, né? Ele dá um painel histórico. Tá? Então ele é muito legal, muito legal. Um outro filme que é legal sobre a Itália é A Família. Muito legal também. Bom, mas esse filme trabalha um pouco o que eu quero te mostrar. Na década de 10 começa a mecanização no sul da Itália. Então essa mecanização, ela provoca um fortíssimo êxodo rural. Então todo mundo começa a se deslocar para o norte da Itália, onde começava a industrialização. Só que essa industrialização ela é muito recente, ela não consegue absorver toda essa mão de obra. Então o norte da Itália é um centro de desordens, de violência urbana, de miséria social. Porque a indústria não consegue absorver toda essa mão de obra. Aí daqui a pouco tu recebe a carta de um parente
que foi para Nova York, ou que foi para Chicago, ou que foi para São Paulo, ou que foi para Buenos Aires. E lá ele conseguiu se estabelecer, abrir um pequeno negócio e também, o que começa? A grande imigração italiana. Então os italianos vão todos para a América, essa mão de obra excedente. Então vai para o maior número, Chicago e Nova York, depois São Paulo, depois Buenos Aires. A vantagem é que eles vão primeiro para os centros urbanos, eles já eram urbanos, e são mão de obra qualificada, já são setores ligados à indústria. Então não é uma imigração que vai se localizar na cafeicultura e vai para o centro urbano, tá? É apenas operário, não, pequenos industriais, etc. Os Matarazzo, por exemplo, né? Já eram pequenos industriais na Itália, e aí vieram para São Paulo. Então o que acontece? Olha só, como nós não temos como importar produtos industrializados, mas o mercado interno brasileiro requer esses produtos, o que vai acontecer? A indústria brasileira vai se sentir estimulada a produzir, porque tem um mercado querendo e não tem concorrente. Então é tudo que eu quero, produzir para abastecer o mercado interno. Então surge um surto industrial que vai substituir os importados. Surto industrial substitutivo. Esse aqui é o primeiro surto industrial da história do Brasil. Não, esse é o segundo, porque o primeiro surto foi... Quando? No Segundo Império, em decorrência da tarifa Alves Branco. Te lembra daquela conversa? Não esquece isso. Então tá, olha aqui. Então esse é o segundo surto. Tá, Rigo, eu sei, tem mercado que está procurando o meu produto. Eu estou aqui podendo produzir, mas e dinheiro para comprar máquinas, e dinheiro para aumentar as instalações? Está aqui, ó. Tu tem dinheiro para emprestar. Tá, mas e mão de obra qualificada? Está aqui. Então, nesse momento, tudo isso se junta para propiciar um grande crescimento industrial no Brasil. É claro que esse crescimento industrial, ele vai se concentrar, primeiramente, em São Paulo. As raízes da industrialização de São Paulo, está aqui. Por que foi em São Paulo e não foi na Amazônia? Né? Porque ali tinha mercado, ali tinha dinheiro do café e ali tinha mão de obra. Então era lógico que seria ali. Em segundo lugar, tu vai ter Rio de Janeiro e Porto Alegre. Vai ser um grande momento do Rio Grande do Sul. A gente já conversou sobre isso na época do Borges. A indústria gaúcha começa a abastecer o mercado interno. A zona imigrante, alimentos, começa a abastecer o mercado interno. Só a pecuária que vende para exportação. Mas há uma alavancagem da economia gaúcha em função da guerra. Tá? Bom, outra coisa que é preciso se dar conta é o seguinte: o setor da indústria que está crescendo é o setor de bens de consumo não duráveis. Quer dizer, é indústria alimentícia e indústria têxtil. Nós não estamos tendo a chamada indústria pesada aqui, a indústria de bens de consumo durável, né? Então é um setor. Em terceiro lugar, é preciso lembrar o seguinte: a industrialização continua a ser um setor complementar.
economia do Brasil continua sendo agrário exportadora. Só que o setor agrário exportador está momentaneamente em crise. Mas isso aqui não quer dizer que o Brasil virou uma economia industrializada. Então o setor indústria é um setor complementar do setor mais dinâmico, que é o agrário exportador. Tá? Bom, mas eu acho que o dado mais importante é assim, com esse crescimento industrial vai haver um grande crescimento urbano daquelas cidades. E com o crescimento urbano nós teremos o que? A emergência, o surgimento repentino de dois novos grupos sociais. A classe operária, que é que trabalha na indústria, que está crescendo. E o setor de prestação de serviços, a classe média. Então, de maneira geral, se diz a emergência dos grupos médios urbanos. Tá? Então, a paisagem social do Brasil começa a se modificar com a cidade aparecendo e com os grupos urbanos aos milhares. São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Qual é o problema disso, Rigo? Olha, o problema é que esses caras são assalariados. E a política econômica é uma política de valorização do café e em decorrência de desvalorização dos salários. Então tu está vendo a emergência de grupos sociais, o surgimento de grupos sociais que serão descontentes com a política econômica. O surgimento de grupos sociais de oposição às oligarquias. Então nós estamos vendo surgir aqui do Venceslau Braz uma crise